Graça e paz em nome do Senhor Jesus a você que veio aqui essa noite, está presente conosco nesse lugar. É um privilégio ter aqui a sua presença, a sua participação e a sua coragem de enfrentar o mau tempo, encarar aí uma condição climática um tanto quanto contrária. E estar aqui conosco realmente é uma alegria receber você. E você que decidiu ficar em casa também, está nos assistindo de forma online, é um prazer ter você conosco. Você que assiste pela TV Unicesumar, ouve pela rádio, nós estamos felizes também de ter a sua companhia. Esperamos que o Senhor possa ministrar sobre o seu coração e sobre a sua vida esta mensagem sobre crescer na obediência. Sim, obediência também é um aprendizado, obediência também é um crescimento, é um desenvolvimento. Eu não sei quanto a você, mas eu já sei assimilar muito bem os prejuízos de não estar atento às placas de orientação. Eu sei o quanto dano e prejuízo isso traz à minha vida quando não fico atento às advertências. Não acontece com você também? Se você ainda não entendeu, eu posso te dar alguns exemplos para ver se você se localiza. Você está saindo de casa, ou você está numa cidade desconhecida, está chegando a um evento, e aí tem uma placa que você deve seguir para chegar até determinado estabelecimento. A hora já está passando, e você, como todo homem, confia no seu senso de geolocalização espacial e sabe que se você for por um outro caminho, chegará mais rápido e cortará um trânsito. A sua esposa insiste que você siga as placas, mas você decide seguir o seu senso de geolocalização poderoso que está em cada homem, em cada coração. Minutos depois, você está no posto Ipiranga, pedindo informação, mais atrasado do que antes, com a esposa mais brava do que nunca e com uma chateação que poderia ser poupada. Quanto prejuízo se você tivesse seguido a placa. Somente isso. Talvez você esteja também, já tenha passado por essa experiência, chegar num estacionamento lotado, um dia de grande evento, e as ruas já estão tomadas e de repente você olha uma vaga. Aquela vaga brilha, tem um holofote sobre ela. Anjos aparecem cantando uma canção celestial, dizendo para você: esta é a sua vaga, nós deixamos ela para você. Você fala: que bênção, o Senhor preparou essa vaga para mim. Você coloca o carro, vai feliz, entra no evento, e quando você volta tem uma grande multa, um imenso ticket, bem no seu para-brisa, para lembrar que você não olhou bem a placa, e aquele lugar era um lugar para idosos, e você não colocou o cartão, porque você ainda não tem essa idade para utilizar aquele estabelecimento, ou aquele estacionamento. Ou quem já passou por essa experiência no aeroporto, de ficar confiando no seu senso de memória, e ficou naquele portão, E42, e de repente perdeu o voo, esqueceu de olhar o display, a atualização dos portões, e mais um prejuízo, mais um custo, mais uma chateação, mais um atraso. Tudo isso poderia ter sido poupado, tudo isso poderia ter sido evitado se você prestasse atenção nas placas. Se você estivesse atento às advertências, se estivesse observando os avisos, estão aí. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto prejuízo e quantos danos nós pouparíamos se prestássemos atenção nas orientações? Eu vou perguntar de novo. Quantos prejuízos e quantos danos nós pouparíamos à nossa própria vida se prestássemos atenção aos sinais de advertência? Acho que você entendeu a pergunta, não é? Nós não estamos falando de multas de trânsito, não estamos falando de atrasos de voos e não estamos falando de GPS. Nós estamos falando de obedecer à palavra de Deus, de estar atento aos sinais, às orientações e às advertências que Ele mesmo deixou para a nossa própria proteção, para guardar o seu e meu coração de prejuízos e danos que são praticados pela nossa própria ignorância. Por isso, hoje eu gostaria de mergulhar com você num texto bíblico que vai mostrar para nós o desastre que acontece quando nós não observamos e não ficamos atentos às advertências e às sinalizações de Deus. Porque sim, obediência gera bênção e desobediência traz custos. Obediência gera bênçãos, mas desobediência traz penalidades que você não deveria pagar. Sumiu meu retorno aqui, por favor, volta como estava antes, estava ótimo, tá? E quando a gente está dessa maneira, quando a gente está dessa forma, a gente simplesmente sente uma experiência de que todo mundo conspira contra nós, quando na verdade os responsáveis somos nós mesmos por aquelas decisões. Paulo estava se deslocando lá da região de Israel para chegar até a Roma,
Seu projeto era pregar o evangelho a Roma, mas ele foi como prisioneiro. Ele foi encarcerado, ele foi algemado dentro de um navio, cujos precursores dele eram centuriões e guardas romanos. Paulo está naquele lugar como alguém totalmente desprestigiado, um louco que havia apelado a César e Roma. E de repente, Paulo começa a perceber os sinais daquela viagem. Paulo vê que a viagem estava vagarosa, Paulo vê que a viagem estava demorada, que os ventos eram contrários, que haviam dificuldades imensas para navegação naquele momento, e Paulo vai fazer uma sugestão, olhando os sinais e entendendo as sinalizações, mas ele não é bem-vindo nisso. Quer ver? Atos capítulo número 27, versículo de número 9, Paulo diz o seguinte: tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Na verdade, quem escreve isso é o Lucas, usando as próprias palavras do apóstolo Paulo, que dizia que a navegação estava perigosa. Paulo consegue interpretar, Paulo consegue fazer leituras precisas, e então ele não pode ficar quieto. No versículo 9, continuando, diz assim: por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Paulo se vê na responsabilidade de dizer: eis as placas, eis as advertências, eis as sinalizações, eis aqui uma necessidade de obediência. Quando o vento é contrário, quando a viagem é difícil, a melhor coisa que nós fazemos é atracar, é aportar, não é singrar os mares, não é sair a mar aberto. Nós precisamos nos proteger, porque os sinais estão mostrando de que nós estamos correndo riscos. Deus nunca nos deixa sem sinalizações. Deus nunca deixa você sem placas de orientação. Você talvez esteja se envolvendo em um namoro, em um relacionamento nocivo, tóxico, e que o Espírito Santo já alertou que esse tipo de relacionamento não é para você. Fere a sua dignidade, corrompe a sua integridade, diminui a sua humanidade e desvia dos propósitos divinos. Então aí, bem na sua cara, a evidência de que não é para você, e as placas de sinalizações estão expostas. Deus já deu sinais para você de que esse tipo de associação com pessoas nesse tipo de comércio vai trazer prejuízos, danos, não é coerente, não é correto, não é lícito. Você precisa fazer muitas manobras que ferem o seu caráter, machucam a sua integridade, estão distantes dos valores cristãos. Por isso, já está dando sinal que não vai dar certo. Você está fazendo movimentos pessoais em direção a um projeto que Deus não está colocando a mão, que há uma oposição clara e genuína, de que Deus dizendo: não é para você, não é isso que eu preparei, mas você insiste em entrar no mar, e as placas de sinalizações acendem bem alto e bem luminosas, dizendo: não é aqui para você, mas você insiste em praticar isso. Aquelas companhias que já estão te denegrindo, que já estão desviando do propósito de Deus, já estão colocando um copo de cerveja na sua frente, quando você disse e fez um propósito para si mesmo, que nunca mais colocaria um gole de bebida alcoólica, porque sabe que o transtorno que isso trouxe à sua família, trouxe prejuízos inevitáveis, e agora as amizades estão aí, e por que não? Por que não mais uma noite? Por que não mais um momento? E as companhias começam a desviar dos bons costumes. Quantas coisas estão acontecendo ao nosso redor, que Deus está sinalizando, dizendo: não é aqui, não é isso, o vento é contrário, você não deve sair para esse mar aberto, eu não te autorizei a isso, isto é necessário para a sua proteção. E talvez você esteja pulando limites, avançando sinais, e agora se colocando em uma exposição desnecessária a danos e a prejuízos. Danos e prejuízos. Queridos, Deus não nos deixa sem placas de sinalizações. O Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Deus não deixa você sem aviso. Salmo de número 32, versículo 8 diz: eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou sobre as minhas vistas te dar conselho. Deus não deixa você sem orientação. Quer fazer aquele negócio, quer buscar aquele relacionamento, quer fazer aquele movimento na sua vida, Deus não te deixa sem orientação, Deus não te deixa confuso, mas não acredite na sua própria intuição. Não acredite na sua própria vontade, porque se você olhar esse versículo que acabamos de ler, a palavra aparece para nós: viagem desastrosa e de grande prejuízo. Eu quero fazer uma pergunta para você que veio aqui essa noite.
Será que o movimento que você está fazendo na sua vida não está te colocando em uma rota de colisão com os projetos de Deus na sua vida? Uma rota de colisão frontal, aquilo que Deus tinha preparado, mas que na verdade você está indo contra. Ao invés de seguir a favor, ao invés de seguir o vento, você está nadando contra a maré, navegando contra o vento. Será que não valia a pena nesse momento uma séria avaliação do nosso coração, se não estamos nos colocando numa rota de desastre, de tragédia, de perigos e de prejuízo, como diz o texto? Era o que Paulo estava tentando advertir esse povo. É o que Paulo estava tentando dizer à tripulação desse navio. Ei, gente, preste atenção. Já deu sinais de que essa viagem vai ser um fracasso. É melhor a gente ficar por aqui. Eu pergunto, quem escutaria uma mensagem como essa? Quem ouviria uma orientação como essa? Afinal de contas, quem é Paulo para falar no navio? O prisioneiro? O apóstolo de Jesus que fora crucificado há alguns anos antes? Quem é esse Paulo, meu Deus do céu? Que quer se levantar e dizer, eu sei o que é melhor para a navegação. Paulo não conhece nada de carta náutica, não sabe de latitude e longitude, não sabe manusear um astrolábio. Paulo não sabe sobre tábuas de maré, não sabe içar velas. Paulo não sabe sobre leme, timão, não sabe a diferença entre proa e popa. Paulo sabe tanto de navegação como o pastor Denis sabe de tabela periódica ou de teorema de Pitágoras. Nada. Quem é ele para dar uma palavra sobre isso? Não é lógico, não é verdade? Por isso que o versículo seguinte vai dizer, o quão difícil é nós atentarmos a uma palavra que vem de Deus, ao invés de nos abraçarmos a uma palavra lógica que vem do homem. Quer ver? Versículo de número 11. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo, a palavra de Deus, porque Paulo representa a palavra de Deus nesse navio, ao invés de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Grave essas duas palavras, piloto e dono do navio. O centurião era a autoridade na embarcação porque ele estava levando um conjunto de presos para Roma. Ele é a palavra do Estado, ele é a palavra de Roma, ele é a palavra do poder. Temos o capitão, que é a palavra técnica, e temos o dono do barco, o dono do navio, que é a palavra do comércio, é a palavra do capital. O dono do barco dizia, nós precisamos seguir. Eu não posso esperar por ganhar mais dinheiro. Eu tenho mais cargas para pegar na Síria, eu tenho mais cargas para pegar ao sul, eu preciso colocar o barco em movimento, vamos. E então o centurião agora vai fazer uma consulta com o capitão. O que você acha, capitão? Na sua experiência, na sua razoabilidade, o que você acha que nós devemos fazer? O capitão diz, olha, pela minha experiência, consultando todos os movimentos de tábuas de maré e também de orientação de ventos, nós podemos garantir uma viagem tranquila. O centurião agora tem que tomar uma decisão entre a palavra de Deus que diz, não saia, entre a palavra de Deus que diz, obedeça, fique, e entre a palavra do técnico, da lógica que dizia, vamos. E quantas vezes o nosso coração é assaltado e crucificado no meio desses dois ladrões? Quantas vezes nós ficamos entre a palavra de Deus que diz para nós, obedeça, isso gera bênção, pode ter que esperar, pode ser mais difícil, você terá que aguardar, mas é a minha bênção que está nisso. Ou quantas vezes nós estamos do lado de cá ouvindo a palavra do piloto, ouvindo a palavra do dono do navio, que diz, vá, siga, é a sua oportunidade, é a sua chance. Porque na verdade, esse é o grande problema da nossa sociedade. Que desde o iluminismo, abraçou uma maneira de ser baseada na lógica e na razão. Vocês sabem, já me conhecem, não sou uma pessoa que faço apologia à ignorância. Pelo contrário, quanto mais crentes com conhecimento, inteligentes e versados nas escrituras, melhor é para o reino de Deus. Mas você precisa entender que enquanto o mundo pede lógica, Deus pede fé. Existem alguns movimentos na nossa vida que não são lógicos, mas que são fruto da nossa fé, de conhecermos o nosso Deus, de sabermos quem Ele é e de sabermos para onde estamos indo nele. Só que esse mundo diz, não é razoável, não é coerente, não é sensato, não é normal. E quantos de nós estamos desobedecendo simplesmente porque estamos ouvindo a voz do dono do barco, estamos ouvindo a voz do capitão do barco,
E nós sabemos quem é o capitão do barco desse mundo. 1 de João capítulo 5, versículo 19, diz que o capitão desse mundo é o diabo, porque o mundo jaz no maligno. A estrutura de sistema, de valores, corrompida, destruída, está no capitão desse mundo, que dirige esse mundo para as guerras, para os conflitos, para a promiscuidade, para a imoralidade, para o vantagismo, para a destruição da fé, para o pós-cristianismo. E nós estamos ouvindo, queridos, o capitão desse barco. Estamos atentando ao clamor do piloto desse barco, desse mundo, do dono, que quer desviar o nosso coração e desviar a nossa fé. Quantos de nós estamos perdendo bênçãos na nossa vida, porque decidimos seguir uma voz que não é a voz de Deus, que não é a palavra de Deus, que é contrária à lógica, mas que continua sendo a palavra de bênção. O dono desse barco, desse mundo, diz: não é lógico uma moça ou um moço se guardar até o casamento e conhecer só o seu marido ou a sua esposa. O capitão desse mundo vai dizer: não é lógico que você tenha casamento heterossexual. O dono e o capitão desse mundo vai dizer: o seu filho pode escolher qual a identidade que ele vai assumir no futuro, ele é livre para fazer isso. O dono e o capitão desse mundo vai dizer: não é lógico que você fique sem ficar, que você fique sem experimentar algumas mocinhas ou alguns mocinhos, para você pelo menos ter um test drive quando você chegar na sua vida adulta. O capitão desse mundo diz: não é lógico você abandonar aquela profissão que você imaginava para servir a Deus como missionário entre a tribo indígena ou do outro lado do oceano. Não é lógico. O capitão desse mundo vai dizer para você: não é lógico você pegar parte dos seus recursos financeiros que você trabalhou, que você suou, e depositar no altar de Deus e ficar sustentando pastor, como diz o mundo, ou como diz o capitão desse mundo. Não é lógico você estar num culto de domingo à noite, enquanto você poderia estar num outro lugar, divertindo e fazendo mais bem a sua carne do que você poderia imaginar. Ou seja, não é lógico, queridos. E quantas vezes nós somos pressionados, quantas vezes nós estamos debaixo de uma sedução para seguirmos o conselho do capitão e do dono do barco, quando na verdade a palavra de Deus é sufocada, estrangulada, é silenciada por essas vozes que parecem para nós tão razoáveis, tão lógicas, tão interessantes e inteligentes, que na verdade estão desviando a nossa vida, o nosso coração do propósito de Deus. Eu quero perguntar para você e para o meu coração aqui essa noite: será que nós não estamos dando mais voz ao capitão do navio do que ao capitão da nossa vida? Porque a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 17: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Você quer manter a sua vida e as suas decisões baseadas no impulso do seu coração enganoso e ilusório? Ou você quer ouvir a palavra de Deus que diz: obedeça, obedeça, obedeça? Crescer na obediência é um aprendizado, e é uma decisão de ouvir a voz certa e rejeitar as vozes falsas. Não é lógico, mas se é de Deus, é fé. Parece não ser razoável, mas se é de Deus, é bênção. Por isso, continue firme em ouvir a voz da palavra e não a voz do capitão do navio. Dá uma olhadinha agora no versículo de número 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudeste e para o noroeste. Perceba bem a palavrinha aqui: maioria. Maioria. Eu tenho um problema com essa palavra, queridos. Eu tenho dificuldade com números. Porque nós usamos os números como medidor de sucesso. Só que no reino de Deus nem sempre os números são os medidores de sucesso. Porque quando Jesus estava com a maior multidão de todos os tempos, cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, uma igreja assaz grandiosa. Jesus olha e faz um discurso sobre comer o corpo e beber o sangue. A multidão então, enlouquecida com aquilo e assustada, diz: o quê?
eu estou fora de canibalismo, eu vou fugir. E Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês querem ir com eles? Pedro responde dizendo: para onde mais iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A multidão grandiosa deixou Jesus, enquanto um número pequeno continuou seguindo ali na presença. Cuidado com a maioria. Agora o movimento da igreja tal está levando a maioria das pessoas para aquele lugar. Será que a maioria é o movimento de Deus? Agora a maioria está seguindo aquele influencer. Você viu a nossa sociedade, como ela valida as pessoas pelo número que elas representam? O que é um influencer de sucesso? Quem tem milhões de inscritos. E o que ele tem a dizer? A maioria deles uma porcaria, um bando de lixo, jogado nas redes sociais, que entram na nossa casa, visitam o ouvido dos nossos filhos, e que não tem nada a dizer, mas que como a maioria valida, eles passam a ter voz, passam a ser notados, passam a ser visíveis. Cuidado com a voz da maioria. Não deu certo em Atos 27, não está dando certo nos nossos dias. O que nós precisamos é de uma consciência na palavra, um entendimento da palavra, não uma massa de manobra, não uma massa que é movimentada por todo o vento de doutrina. Queridos, não acredite no poder desse microfone. Não acredite na autoridade de alguém que sobe num altar e diz: eu sou o pastor, eu sou o líder, ou eu tive uma revelação. Acredite na palavra de Deus. É a palavra que é a revelação, é a palavra que é o termo final sobre a nossa história, é a regra de fé e regra de prática. Não é a maioria que diz o que Deus está fazendo, não é a maioria que aponta para o que é certo, porque a maioria agora aderiu àquele movimento, a maioria aderiu a sair do porto, e sofreram o que sofreram, como você vai ver daqui a pouco. Nós estamos vivendo um modelo na nossa sociedade, cuja legitimação de atos é dado pela maioria. Irmãos, apresentando um pouquinho do meu coração a vocês, eu tenho dificuldade com isso. Porque nós tivemos 250 homens no encontro. Se tivesse 10 não era bênção? Se tivesse 5 não era bênção? Onde estiverem 2 ou 3 mil reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. É assim que está na Bíblia? O que está na Bíblia é onde tiverem 2 ou 3 reunidos. Por isso que nesse culto, com pouca ou muita gente, a palavra é pregada, o louvor é cantado, a oração é feita, as pessoas são acolhidas, porque não é a quantidade, queridos, é o desejo de servir ao Senhor. Não é a maioria que move o nosso coração, não são os números que movem a nossa ação, é o desejo de servir ao Senhor, porque nem sempre a maioria está interessada em ouvir a voz de Deus. E esse texto é uma prova para mim. A multidão que seguia Jesus é uma prova para mim. Pastor, você é contra a multidão? Não, não sou contra a multidão, eu sou contra quem segue a multidão. Porque se a multidão segue um propósito, um projeto, uma vida, essa multidão está coerente. Agora, no meio da multidão tem gente que segue a multidão, aí é um problema. Seria você ou eu, alguém que segue a multidão? Dos likes, dos views, dos influencers, dos youtubers, dos pastores importantes e até mesmo destacados nas nossas redes sociais? Eu conheço gente que nem rede social tem, mas que tem uma palavra tão poderosa para os nossos dias. Eu conheço gente que tem poucas visualizações das suas mensagens, mas que tem uma unção de Deus sobre a sua vida, um caráter cristão tão poderoso. Cuidado quando você toma decisões baseadas naquilo que a multidão diz que é o mais coerente. Quando o capitão faz um plebiscito e diz: o que a maioria vota, nós iremos, o que a maioria votar, nós iremos fazer. E o plebiscito traz o resultado. A maioria decide que vamos sair. Então, se a maioria diz, a voz do povo é a voz? Não, não caia nessa, isso é mentira. Vamos lá para o versículo de número 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. É a falácia, que nós chamamos isso em termos da psicologia. Inclusive quem falou isso foi Daniel Kahneman, que escreveu aquele livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele diz que é a falácia do viés confirmatório. O que é a falácia do viés confirmatório? Você olha para uma coisa que você quer e você encontra recursos para confirmar o que você quer. Tipo assim, eu estava tanto querendo comprar aquele carro. Olha, apareceu uma mensagem com aquele carro. Só pode ser Deus, obrigado, Senhor. A gente começa a contar historietas para a gente se confirmar que aquilo a gente deve fazer. Na verdade, a gente já decidiu antes, a gente só está confirmando isso. Estava todo mundo decidido a sair do porto, sabe por quê? Porque ficar mais uma temporada no porto seria prejuízo financeiro e seria atraso para as pessoas. Naquele tempo, queridos, não vamos ser injustos com esses homens do barco. Por que eles queriam sair rápido do porto?
porque haviam janelas de navegação. Se fechasse aquela janela de navegação, eles não poderiam, porque o risco seria maior. Então, ficar ali naquele porto que Paulo levantou e disse, fiquemos, seria um prejuízo, porque eles poderiam perder a janela de navegação e ter que ficar toda uma temporada de inverno naquele lugar. Esperar uma nova estação para poder navegar. Então eles queriam pressa, agilidade, movimento, rapidez, produtividade. Vamos, a hora é agora. Isso me lembra alguma coisa. Vamos sair do porto, a gente tem que fazer, a gente tem que acontecer, agora é o nosso momento. O vento está soprando. Olha, é um sinal dos deuses. Os gregos imaginavam isso, os romanos entendiam isso, e os cristãos dos dias atuais, por meio da sua simpatia gospel e das suas macumbas evangélicas, fazem o mesmo. Olha, eu acho que Deus está confirmando que não é bênção, irmão. Tem gente pedindo para Deus abençoar o incoerente. É como o ladrão que vai fazer um assalto, um ladrão crente, um ladrão evangélico. Ele vai fazer um assalto, será que existe esse jeito? Não tem, né? Mas o ladrão vai fazer um assalto, reúne a sua equipe, a sua quadrilha e fala, vamos fazer uma oração. Senhor, abençoe o nosso assalto, que corra tudo bem, que a gente... Tem gente fazendo tipo de oração, pedindo para Deus abençoar o que ele não pode colocar a mão. E aí diz, olha o vento sul, está soprando, levantar âncora, içar velas, uhul, agora é mar aberto. Irmãos, quantos de nós estamos cometendo estupidez, quando não atentamos aos sinais e ficamos presos aos movimentos sensoriais? É a minha sensação, é o meu palpite, é a minha opinião. Nem lê a Bíblia, nem ora para perguntar se é de Deus, mas eu acho que, eu sinto que. Irmãos, eu também tenho um pouquinho de problema com essa palavra. Sabe o que é, pastor? É que eu sinto que. Peraí, mas explica melhor esse eu sinto que. Sinto que o vento sul está soprando. E aí eles levantaram âncoras e foram para o mar. Quantos de nós estamos iludidos com o vento sul, que achamos que é suficientemente poderoso para nos tirar do lugar que estamos e garantir o nosso sucesso e a nossa chegada? Mas aí, eis o problema. O vento sul que provoca a gente uma ilusão de sair do porto e nos expor a riscos, ele muda de repente. E olha o que o texto diz, versículo 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Na sua tradução talvez esteja Euroaquilão. O nome Nordeste foi substituído por Euroaquilão, que era o nome latino, o nome dos romanos, para esse tipo de vento que trazia tempestade. O Euroaquilão era o vento que trazia tempestades. Quando a gente compra a ideia de um vento sul ilusório, a calmaria que ele oferece para nós é transitória e passageira. Logo, logo a tempestade vem. Quando nós agimos baseados em nossa sensação de vento sul e de algo favorável naquilo que Deus não está, é questão de tempo, como o texto diz, pouco tempo depois, é questão de tempo para a tempestade vir sobre a nossa vida. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Pastor, eu rejeito essa palavra em nome de Jesus. Você não precisa rejeitar, não é maldição. É Bíblia. Porque a palavra de Deus diz em Números 32, 23, o pecado de vocês vai alcançar vocês. Ou 23, 32. Acho que é 23, 32. Números 23, 32. O pecado de vocês vai encontrar vocês. Acha que pode ocultar, acha que pode dar um jeitinho, acha que não aconteceu nada, acha que está tudo certo. Você já viu criança fazendo arte? Você já viu? Eu tenho filhos, você também tem. Os meus filhos não são anjos, como alguns pensam que filho de pastor é anjo. Filho de pastor também tem as suas travessuras. E quando faz uma travessura, o que acontece? Você já viu a carinha deles? Eles vão, fazem alguma coisa, desvia, né? Não é comigo, não conte comigo. Eu fico imaginando a maioria de nós nessa sensação, sabe? Fez errado, pegou o vento sul, pegou a rota de tragédia e diz, espera aí Deus, espera aí, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém vai descobrir. Como assim, irmãos?
Que meninice é essa? Que infantilidade é essa? A palavra diz: pouco tempo depois a tempestade chega. Não adianta pegar um vento ilusório, mentiroso. Ele é passageiro, ele é simplesmente efêmero, ele não tem sustentação. Você acha que está em calmaria, quando de repente vem a tormenta, e de repente a sua esposa descobre, de repente o seu marido sabe, de repente o seu patrão toma conhecimento, de repente os seus filhos ficam sabendo, de repente a sua comunidade toma conhecimento, de repente a sua vida entra em desordem, o prejuízo, o dano, o problema aparece, irmãos. E não é maldição de pastor, não é imprecação do mal, é causa e consequência. Pegar vento sul achando que a gente está tirando vantagem e está saindo na frente, chegando mais rápido, pode ser um grande sinal de tempestade por vir. Eu quero perguntar para você, jovem que está aqui, adolescente que está aqui, você não está pegando vento sul, não? Empresários que estão aqui, você não está pegando vento sul, não? Homens e mulheres que estão aqui, você não está pegando vento sul, não? Parece calmo, parece tranquilo, mas a tempestade está soprando logo ali. E aí, sabe o que acontece? Vamos próximo, versículo 15. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento, e assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Quando a gente entra no meio da tempestade, que nós mesmos causamos, a gente tenta consertar de todo jeito, né? E fala a verdade, irmãos, vamos ser sinceros. Sinceros uns com os outros, vamos ser sinceros, vai. Abre o espaço, divã da segunda IPI. Sente-se, tome seu lugar e vamos conversar sobre isso hoje. Vamos ser sinceros. Viver na tempestade não dá um desgaste muito grande para você? Fez bobagem, fez o que estava errado, e aí tenta consertar do seu jeito, dá jeitinho. Ao invés de arrependimento, ao invés de reparação de danos, a gente tenta ajustar, justificar. Não foi bem assim. Não, a culpa é do outro. Já ouviu isso? Não foi o outro que prejudicou. Está todo mundo errado, só você que está certo. Como diz o filósofo francês Jean Paul Sartre, ele diz assim: o inferno é os outros. É de fato. É o outro a culpa do meu problema, da minha dificuldade, e aí estou aí, né, fazer o quê? Vamos ser sinceros, irmãos, quando a gente está no meio da tempestade, não fica desgastante, você tentar corrigir tudo, porque você sabe que a culpa é sua. Você sabe que o problema foi você que causou. E aí, vamos sentar aqui no divã e vamos dizer assim, ó, quantos aqui não estão cansados de tentar fazer manobras? Tentar esconder celular, tentar esconder rendimentos, tentar esconder extrato de marido, de esposa, tentar esconder prestação de contas da empresa, tentar esconder a própria vida, tentar esconder os lugares que frequenta, tentar maquiar. Quantos de nós estamos cansados de fazer manobra, tentando ajustar quando a tempestade já está chegando, ou até já nos pegou? Fecha o divã, voltemos à segunda IPI. Agora, quando eu fico à deriva, acontece uma sensação diferente, versículo 16. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que lhe encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Sabe o que é isso aqui, queridos? É dizer assim, eu não vou mais fazer nada. Eu não vou mais lutar pelo meu casamento. Eu não vou mais lutar pelo meu caráter. Eu não vou mais lutar pela fé. Não vale a pena. Eu estou cansado de tentar segurar esse leme. Eu estou cansado de conduzir esse timão. Não dá mais para mim. Então quer saber de uma coisa? Eu vou aderir ao filósofo da sabedoria popular brasileira. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Assinado Zeca Pagodinho. Quanta gente já entrou nesse sistema? Já deixou de lutar, já deixou de batalhar, já deixou de fazer a sua parte, porque quer saber de uma coisa? Eu estou cansada desse marido, cansado dessa esposa, cansado desse casamento, cansado dessa vida, cansado dessa cidade, cansado dessa igreja, cansado de tudo. Quantos de nós estamos literalmente agora sem nenhum tipo de manobra, nenhum tipo de ação, porque deixamos a vida conduzir? E eu posso garantir para você, quando você deixar a vida te levar, isso não vai dar bom, como costuma dizer a nossa sociedade. Versículo de número 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento.
Duas coisas aqui. Quando a tempestade vem, a gente começa a jogar fora as tranqueiras que a gente acumulou no navio. Glória a Deus por isso. A tempestade é pedagógica, a tempestade é didática. A tempestade envolve um processo chamado, na pedagogia, de ensino-aprendizagem. Deus ensina, a gente aprende, Deus ensina. E a gente descobre que tem muita carga no nosso barco que não deveria estar ali. Quando a tempestade vem na sua vida, né, esposa ou mulher, aí você descobre que aquela carga do padrão de beleza social que te corrompe, te consome, é pesada demais para estar no seu barco. O seu marido está pagando o preço. Seus filhos já não têm mais a mãe em casa, por causa do vício da estética e da beleza do seu próprio corpo. O marido já não aguenta mais o pagamento de dívidas por causa da quantidade de compras para continuar se mantendo bonita dentro do padrão estético de uma sociedade que é insaciável. Você sabe o que eu estou falando. E eu sei para quem eu estou falando. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo me conduz a falar para você, mulher, essa noite. Que tem carga demais no seu navio. Coisas que você colocou aí que não deviam estar aí. E talvez seja por isso que o seu casamento esteja uma tempestade. Essa é uma palavra de Deus para você, mulher. Não é que seu marido é ruim, tem carga demais nesse barco. E eu vou mais, hein? Tem uma outra pessoa nesse barco que não deveria estar. Tem uma outra pessoa nesse barco que não deveria estar. Por isso que o barco está afundando. Por isso que a tempestade está aí. E a tempestade vem para você jogar fora e jogar longe coisas que você não deve carregar na sua vida. Fardos e containers que foram posicionados, que estão destruindo você. Ei, homem, deixa eu falar com você também aqui, bonitão. Tem coisa na sua vida que está sobrecarregando, e essa tempestade tem uma lógica, tem uma oportunidade. Jogue fora as futilidades, as banalidades, os sobrepesos. Não é para estar aí. A sua vida pode ser leve, a sua vida pode ser em paz. E não reclame dessa tempestade no momento. Diga: Senhor, eis-me aqui, me ajude a passar por ela. Enquanto isso, alivia a carga. Enquanto isso, alivia a carga. Enquanto isso, fique com o essencial, com o que presta, com o que serve, com o que é suficiente. Aliviar a carga e ficar sem esperança. Porque depois que alivia a carga, eles estão navegando e vê que o céu não abre, não tem luz, não tem sol para guiar o norte, não tem cruzeiro do sul para guiar a noite. Não dá, acabou, a gente vai morrer no mar. Enquanto a gente está à deriva, a gente está tentando lutar. Mas enquanto a gente perde a desesperança, a gente simplesmente espera o tempo passar. Enquanto a gente está à deriva, a gente está em desespero, mas quando a gente está sem esperança, a gente está desesperançado. Eu falo a gente essa noite aqui que não está mais no desespero. Porque enquanto você está em desespero, você está tentando consertar e fazer, não é verdade? Mas eu falo a gente que perdeu a esperança e está desesperançado. Desesperança é pior que desespero. Porque é o estado de letargia total e apatia. De conformação e dizer: assim está, assim é, assim fica. Por isso, em nome de Jesus, a palavra de Deus nos chama a andar na presença dEle. E a ficarmos com o nosso coração voltado para Ele. Porque se a esperança de salvamento for embora, como é que a gente vai ficar? Se a esperança for só o barco, como é que a gente vai ficar? Olha só o próximo versículo, vamos lá. Versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Veja bem, lá no começo do versículo: não saiam da ilha. Tempestade, 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 deriva sem esperança. O Paulo levanta de novo. Você imagina o dedinho dele no meio do povo. Eu fico criando esse cenário, irmãos, desculpa aí. Paulo levanta no meio do barco e diz: eu quero só dar uma palavra. Aí o capitão fala: agora, Paulo. Aí Paulo diz assim, o que a sua mãe sempre fala para você: eu te avisei. Não dá vontade de jogar o Paulo para fora do navio, irmãos? Não, se eu tivesse lá, eu falaria: joga esse homem. Não dá para tolerar isso daí. Eu te avisei. E essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Deus está dizendo: eu te avisei. Eu te avisei.
Eu não te deixei sem instrução, eu não te deixei sem sabedoria. Então eu quero dizer para você aqui, essa noite, você que está aqui, você que está nos assistindo pela internet, é difícil, queridos, interpretar quem está aqui, quem está na internet nesse momento, mas a palavra de Deus aqui, de confronto, é para alguém que está precisando dizer as suas cargas: eu preciso jogar fora. Porque Deus está avisando você: jogue fora, lance fora. Deixa eu falar para você que está assistindo agora esse vídeo, talvez a palavra seja para você que está sentado aí no sofá, ou ouvindo em algum lugar: jogue fora essa tranqueira que está no seu barco, por favor. Porque Deus está te avisando, Ele está dizendo: eu te avisei, não vai dar certo seu casamento com mais uma pessoa aí dentro. Eu te avisei. Está na palavra, queridos, está na palavra. O marido seja homem de uma só mulher, e a mulher de um só homem. Por isso, jogue fora, porque Deus está avisando, Deus está nos chamando a um compromisso, a uma atividade. Jogue fora em nome de Jesus. Pronto, acabou o sermão, acabou a conversa. É só confronto, é só pancada, é só pé na porta, é dizer: dá um jeito na sua vida. E aí você talvez esteja se sentindo a pessoa mais envergonhada e mais intimidada essa noite aqui, mas não é para isso, sabe por quê? Porque a tempestade que você se meteu, não foi Deus que trouxe. Deus não pode ter culpado de uma tempestade que você escolheu. A tempestade que você se meteu, não foi o diabo que trouxe. Foi o inimigo. Não, foram suas escolhas. A tempestade que você escolheu, foi você que escolheu. E sabe o que tem de bom nisso? Que você pode decidir novamente tomar o outro caminho. E há uma palavra de Deus de esperança para o seu coração que você não imaginava receber essa noite. Porque você sabe que bagunçou tudo. Você sabe que estragou. Você sabe que atrapalhou, atrasou, pegou o caminho que achava que era atalho e não deu legal. Você sabe que as coisas ficaram confusas e piores. Trouxe inimigos para a sua vida que você não precisava ter, desgastes que você não precisava possuir. Você sabe que essa tempestade está aí porque você bagunçou tudo. E aí a sensação de vergonha e de condenação vem imediatamente: mas sou eu, sim, é você. Mas sabe o que acontece? Paulo olha para aqueles homens que tomaram a decisão errada, que foram para o mar na hora errada, e diz no versículo de número 22: mas agora. Não só no grego, mas também no português, a palavra mas é uma conjunção adversativa. Ela muda quadros e reverte situações. O mas está aí para dizer que o que era não é mais. O mas está aí para dizer que você tem direito a novos começos e a novas chances. Não é porque você pegou o caminho errado que você tem que ser refém dele. O mas está aí para dizer que você tem uma nova oportunidade em Deus, que restaura e dá chances novas àqueles que se arrependem e seguem a sua vontade e são obedientes ao seu querer. O mas está aí para dizer que você não precisa ficar condenado. O mas está aí para dizer que eu não vim aqui para te condenar, eu vim aqui para pregar graça sobre a vida que você tem. O mas está aí para dizer que eu não vim aqui para te julgar, eu vim aqui para dizer que Deus tem um plano de restauração para o seu coração. O mas está aí para eu te dizer que você não precisa ser refém de escolhas erradas, você pode fazer novas escolhas em Deus. O mas está aí para dizer que você bagunçou tudo, mas Deus pode colocar ordem ao caos. Ele já fez isso na criação e é capaz de fazer isso na sua vida. O mas está aí para dizer que você fez movimentos equivocados, mas que Deus é capaz de reparar na sua vida cada uma dessas brechas. O mas está aí para dizer que o filho pródigo disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. O mas está aí para dizer que você hoje tem uma chance, tem uma oportunidade, tem condições. Então eu digo para você em nome de Jesus: é o mas de Deus na sua vida essa noite. Não é o que você fez, mas a oportunidade que Deus está trazendo para você mudar a sua história, mudar a sua vida, assumir um novo caminho, assumir um novo rumo. Era um homem assim, mas era uma mulher, mas era um jovem rebelde, mas
Era um profissional complicado, mas era uma língua maldita, mas era uma pessoa impulsiva, mas... Queridos, eu estou tão empolgado em dar essa palavra para você essa noite e dizer: você não precisa cruzar os braços e falar: ó vida, ó céus, maldito o dia que eu nasci. Você pode se levantar, tomar atitudes, restaurar seu casamento, restaurar sua integridade, restaurar sua dignidade, recuperar os anos perdidos, recuperar o propósito divino. Você pode sim se levantar. Isso não é palavra de efeito, isso não é coach evangélico, é palavra de Deus para dizer para você: eu vim para que você tenha vida, e vida plena, vida completa, vida que te coloca em pé, vida que te coloca a caminho, vida que te tira da tempestade e que faz você andar na calmaria verdadeira, não mentirosa, não momentânea, mas a calmaria que vem de Deus, os ventos suaves que vem de Deus. Porque o texto que termina dizendo: mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Eu tenho uma boa notícia para você essa noite. Você que tomou o caminho errado, você que olha para trás e coloca a mão na cabeça e diz: por que eu parei na vaga errada? Por que eu não consultei o display na hora do embarque? Por que eu não segui a placa? Você que tem essa sensação, sabe aquele negócio? Por que era tão simples? Era só eu pegar aquele celular e excluir o contato. Era só eu dizer não àquela proposta indecente. Você dizia: eu fiz. Essa palavra é para você, ó. Eu tenho uma boa notícia para você. O navio vai ser destruído. Você pode dizer amém para isso? Não. Eu sei que não pode dizer. É difícil, né? Imagina que você está no meio do mar. Aí o apóstolo Paulo levanta, mar aberto, e diz: pessoal, vai ficar tudo bem, só o navio que vai ser destruído. A gente vai chegar onde? Mas sabe o que é a figura do navio? O navio é tudo aquilo que te carrega. O navio é tudo aquilo que você pensa que te leva ao destino que você imaginou. O navio é tudo aquilo que você coloca a sua confiança em. E Deus quer destruir o seu bezerro de ouro, minha irmã. Deus quer destruir o nosso bezerro de ouro, meu irmão. Deus quer tirar os ídolos que nos mantêm sobre as águas, dizendo: eu sou intocável, eu sou todo poderoso. E Deus quer destruir o navio para que a gente dependa mais dele, espere mais dele, confie mais nele e obedeça mais a ele. Por isso eu quero dizer para você: o barco é bom, o barco é importante, mas o barco não é Deus. O barco não é Deus. Eu não sei para quem eu estou falando aqui essa noite. O barco não é Deus. Ele é bom, ele traz segurança, mas ele não é Deus. E talvez você precise do barco destruído para se lembrar de quem é Deus na sua vida e de quem é Deus na sua história. Por isso, maturidade e obediência é quando eu aprendo a colocar a minha confiança para fora do barco. E se eu perder o barco, pastor, Deus vai te fazer andar por sobre as águas. E se o barco afundar, pastor, Deus vai pegar pelas suas mãos e não vai deixar você naufragar. Ele é fiel, Ele cuida de você. E se o seu barco naufragar, Ele vai fazer você caminhar como antes. Porque a sua confiança não é nele, não é no barco, é em Deus. Maturidade e obediência é quando a gente aprende a deixar de confiar no barco e passa a confiar em Deus. Deixa de agir por lógica e passa a agir por fé. Por isso quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. E eu quero orar com você. Enquanto o ministério de louvor vem aqui à frente para se preparar, eu quero dar uma palavra ao seu coração sobre a oportunidade que você tem aqui essa noite. Essa palavra não é para te envergonhar, essa palavra não é para te desonrar, essa palavra não é para te condenar. Escute bem o que o Espírito Santo está dizendo. O Espírito Santo não condena, ele constrange. Essa palavra é para te colocar de pé e para você voltar ao porto dele, de onde você não deveria ter saído. Essa palavra é para você voltar ao porto de Cristo. Os romanos adoravam dar nomes aos ventos. Como é que é o nome desse vento aqui? Euroaquilão, o vento da tempestade. E tinha um vento que era um vento suave, o vento que vinha depois da tempestade, que era o vento que podia içar as velas e que levava ao destino. Os romanos também deram nome a esse vento, sabia? Então vamos recapitular. Euroaquilão, o vento nordeste, o vento da tempestade. E tinha mais um vento que era o vento que levava ao porto. Sabe como é que era chamado esse vento? Os romanos chamavam Ob Portus. Ob Portus.
No nosso português nós usamos essa palavra o tempo todo. Sabe qual é essa palavra? Oportunidade. Oportunidade é o vento que leva ao porto. É o vento que vem no meio da tempestade e diz: é por aqui, esse é o caminho. E eu quero dizer para você essa noite que veio aqui perdido, para você que veio aqui da deriva, para você que assiste esse vídeo que está sem esperança, eu quero dizer para você e para sua família: você não está perdido quando você está com Deus. Há uma oportunidade aqui essa noite, e esse porto se chama Espírito Santo. João 3,8 diz: ouço o vento, não sei de onde vem, não sei para onde vai. Assim é todo que é nascido de Deus. Você que é nascido de Cristo, do Filho, do Pai e do Espírito, há um vento no seu coração que não é de tempestade, há um vento da oportunidade, um vento do Espírito que te leva de volta ao coração dele, à vontade dele, ao propósito dele. Minha irmã, em nome de Jesus, eu imploro, eu apelo a você essa noite: volte ao porto. Volte ao porto seguro. O barco não é o que te traz segurança. O capitão não é quem tem a palavra final. O dono do navio não é quem pode decidir por você. Volte ao porto. Pegue o vento do Espírito e volte àquilo que Deus tem preparado para o seu coração. Essa é a palavra de Deus. Mas agora, pegue o vento e volte para a presença de Deus, porque Ele vai levar você em segurança. O final da história: todos foram salvos, e está tudo bem. E na sua vida vai ser assim. Ninguém irá se perder, mas pegue o vento e obedeça, porque crescer em obediência é ouvir a voz de Deus e seguir a sua orientação. Vamos cantar.